Boa tarde, Brasil. Amanhã, 30 de outubro de 2022, uma data muito importante para o nosso país. Quem vem acompanhando os movimentos políticos dos últimos anos sabe que estamos correndo o risco de perder a nossa liberdade, nosso direito de ir e vir. E, infelizmente, alguns poderes, de forma assim mais transparente possível, vem contribuindo para que nos tornemos país socialista. Abro aspas para comentar que no planeta Terra, nenhum país regido pelo regime socialista deu certo. Infelizmente, pessoas adeptas dessa modalidade política, eu diria, não se dão ao trabalho de verem como estão os países regidos pelo dito socialismo, nossos vizinhos, tão perto da gente aí na América Central. E por conta disso, por conta dessa cegueira política, estamos sim correndo risco de nos transformarmos em país socialista ou comunista. Para você que é seguidor de Lula, não se iluda com ele. Lula tem a pior das intenções para com o nosso país. Falo com muita propriedade, porque fiz parte do Partidão de 1975 até 2002, quando ele foi eleito presidente. Então, eu, ou nós, no segmento metalúrgico, o nosso sonho era, de fato, termos um operário no poder. E movido por esse entusiasmo, me tornei ativista, a ponto de, na época que havia a Ojabim, antes tinha outro nome, de ser cadastrado lá como ativista, porque fiz parte de todo segmento do operariado, com inscrição e tudo mais. E passei pelas Forças Armadas, pela honrosa Força Aérea Brasileira, onde normal que nós, ex-militares ou militares da ativa, tem por meta defender a pátria. Então, mesmo sendo entusiasta da causa operária, no ano já descrito, não saiu do meu coração o patriotismo, onde, entre outras coisas, aprendemos que defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Então, naquele momento de entusiasmo pelo dito partido, usei dos dois hemisférios da cabeça, força de expressão, onde um era emoção, o outro razão. Então, quando vimos Lula começar a gerir os destinos do país, percebi que não era aquilo que queríamos para o nosso país. Lula traiu nossos ideais, o meu ideal e de milhares de outras pessoas. Pois bem, então, de 2003 em diante, me tornei antipetista ferrenho. E eu não tenho partido. Hoje sou um defensor do atual governo, mas se ele não disser a que veio, serei tão anti-Bolsonaro quanto sou anti-Lula, anti-PT. Porque meu partido é minha pátria. Nosso país, formado por pessoas ordeiras e religiosas, não tem vocação comunista. Desde a época Getúlio, que tem havido tentativas de nos convertermos ao socialismo comunista. Inclusive o próprio Getúlio, segundo as histórias nos falam, ou a história nos conta, tinha um certo alinhamento com o nazismo. E graças, primeiro Deus, segundo o nosso guardião da pátria, as Forças Armadas, foi sufocado esse propósito de nos levar ao socialismo ou coisa pior, e finalmente o país foi recolocado nos trilhos da democracia. E por falar em democracia, os esquerdistas, em destaque Lula, que é o atual líder esquerdista do nosso país,
use e abuse da palavra democracia, mas não se iludam com ele, com essa palavra democracia, porque é próprio deles, da esquerda. No caso Lula, o PT, que engloba tudo, eles pregam a sua ideologia fundamentada nos princípios de Lenin. Então, se alguém se deter para ver a cartilha de Lenin, vai perceber que é exatamente isso que tem que ser seguido. Mentir, 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 afirmar-se cristão, fazer promessas as mais diversas, porque isso seduz as pessoas menos esclarecidas, levando a crença cega de que esse é o candidato ideal. Mas, repito, não se iludam. Eu conheço Lula muito bem, nós conhecemos Lula desde quando ele foi líder sindical e sabemos quais os propósitos dele. Ele nos dizia, até cheguei a participar de alguma reunião com ele, participamos, nós, Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele nos dizia que implantar o socialismo no Brasil não era uma tarefa fácil, mas jamais desistiria. Poderia durar 10, 20, 30, 40 anos, mas iria conseguir. Então, agora, exatamente nas eleições de amanhã, ele vai tentar fazer isso. E ele está com alguma coisa lhe favorecendo, que é o aval de um certo poder. Isso está claro, eu não quero entrar no mérito. Vamos deixar isso para os parlamentares de direita, cujo os elegemos para defender o nosso país. E até aproveito a esteira do assunto para comentar o seguinte. Na última eleição, no primeiro turno, tivemos a felicidade de eleger a maior bancada que engloba senadores e deputados. Então, quem ganhar as eleições amanhã estará sob o controle dessa bancada nova. Antes, a maioria era da esquerda. Então, caso Lula vença, ele não vai ter liberdade de fazer o que quer, porque no nosso regime presidencialista tudo é decidido mediante voto. E com a nossa bancada forte de direita, certamente ele não terá carta branca ou cheque assinado em branco para fazer o que quiser, repito. Salvo ele tente aplicar um golpe. Mas, como se sabe, o golpe só se pratica se houver apoio das Forças Armadas. Afora isso, não tem condição. E o histórico das nossas Forças Armadas nos diz que não existe qualquer inclinação ao esquerdismo. Pode até haver uma melancia lá pelo meio, mas é caso isolado. O importante é que a maioria seja pátria, como sempre foi, e a gente possa confiar, pedindo a eles que não deixem que implantem o socialismo em nosso país. Mas eles não vão deixar. Até já na era Dilma, na época de Dilma, ela até tentou fazer alguma coisa a respeito disso, mas o comandante das Forças Armadas da época a repreendeu fortemente que ela não insistisse nessa ideia. Ela queria, Dilma, implantar estado de sítio, que seria o começo de implantação do socialismo, etc. Então, o que Lula pode tentar fazer, aliás, ele tem respaldo para fazê-lo, se ganhar as eleições, mudar os generais, que hoje são 100% alinhados com o governo de direita. Ele, Lula, Bolsonaro ou qualquer outro, não pode demitir os militares, pode botar para reserva. Então, ele iria tentar colocar alguém com uma certa inclinação para a esquerda para comandar as Forças Armadas, mas, repito, é pouco provável que ele encontre esse apoio. O candidato Lula é um elemento tão sem confiança que estamos aí às vésperas da eleição e ele não apresentou um plano de governo. Até aproveito para comentar que o STE deveria exigir dos seus candidatos um prévio plano de governo, porque ele pode, se eleito for, Deus nos livre,
colocar em prática as coisas que a esquerda tem em mente. Como, por exemplo, a continuidade da corrupção, a esquerda. Ideologia de gênero, aborto, ele disse que é contra o aborto, mas é um mentiroso, porque há pouco tempo ele vinha falando isso, que a mulher de regiões menos favorecidas, que não tem dinheiro para um aborto com assistência médica, por uma razão qualquer, tenta praticar em casa. Que aborto é questão de saúde pública. Ele também sinaliza que é favorável à liberação de drogas. Está no script de trabalho dele a implantação do comunismo, a impunidade, perseguição religiosa, é normal dos comunistas, porque por mais que ele tente afirmar-se cristão, citando vez outro nome de Deus, é mentira. Se ele chegar ao poder, ele vai mostrar sua outra face, que é de fato o comunismo. Ele é comunista e comunista, por tabela, é ateu. E o ateu não tem sensibilidade humana. E nos planos de Lula haverá ainda doutrinação das escolas, regulação da mídia. O que estou fazendo aqui agora, usando o meu canal no YouTube, com ele no poder eu não vou poder fazer, não terei permissão para fazê-lo. Hoje estou exercendo o meu direito de cidadão de defender nossos ideais, que é respeito à família, pátria, liberdade de expressão e outros. Com o comunismo não podemos fazer isso. Temos como exemplo nossos países vizinhos, onde é terminantemente proibido a prática da democracia, que Lula usa e abusa desse nome. E continuando com os planos de Lula, invasão de propriedade, doutrinação da família, etc. E por falar em invasão de propriedade, no debate de ontem ele chegou a dizer que o MST invade propriedades improdutivas. Mentira! Tivemos a oportunidade de trabalhar para o INCRA, através de uma terceirizada, onde fomos treinados a fazer os trabalhos do INCRA e, na ocasião, foi nos dito que propriedades improdutivas podem ser distribuídas para as pessoas que precisam de terra, mas improdutivas. E isso não pode ser feito pelo governo federal, e sim pelo INCRA, depois de uma avaliação criteriosa. E, contrariando as mentiras de Lula, qualquer pessoa de direita, porque o esquerdista não vê nada disso, o esquerdista só vê as mentiras de Lula, só escuta as mentiras de Lula. Alguns anos passados, antes do governo Bolsonaro, havia invasões de terras produtivas, sim, onde queimavam tratores, os imóveis das fazendas, roubavam os bens dos trabalhadores, os pertences, passavam tratores por cima das fruteiras. Tudo isso nós vimos abundantemente. Então o propósito do MST é de fato tirar o sossego dos fazendeiros e não tomar conta de propriedades improdutivas. Repito, isso é função do INCRA, não é um grupo de vândalo que invade os campos para fazer tais desmandos. Há pouco tempo falamos desde a época de Getúlio Vargas, que eles vêm tentando implantar o comunismo, coisa que o valha no nosso país. Coisa ruim, certamente. Mas não vamos voltar a Getúlio porque demanda uma conversa muito longa. Falemos então dos meados de 1964, onde os esquerdistas chamam de ditadura militar. Mentira, não houve ditadura militar. O que houve foi intervenção. Estava havendo ameaça de elementos de esquerda, comunistas, tentarem tomar o poder, tentarem assumir as rédeas da nação. E nós, povo, fomos para as ruas, pedimos às Forças Armadas uma intervenção. Assim aconteceu.
Os líderes da época foram expulsos do país, inclusive as Forças Armadas empregavam o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. E quem não saiu voluntariamente foi expulso do país, foi na época do ato institucional número 5. Pois bem, então os principais líderes daqueles movimentos subversivos até, foram expulsos do país, onde havia, entre eles, artistas, e depois de algum tempo, um governo militar permitiu a anistia ampla e irrestrita, ou seja, aquele pessoal que foi expulso do país teve permissão para retornar ao país. E com a volta deles, o comunismo não morreu de suas almas, só que eles voltaram com um modus operandi diferente. Em vez de tentarem pelas armas tomar conta do país, porque nos meados de 64, repito, tentaram pelas armas, onde fez parte um volume enorme de pessoas. Mas vamos citar aqui Miriam Leitão, Dilma Rousseff, José Genuíno, José Dirceu, são os elementos mais conhecidos. Então, esses que citei, se eu estiver mentindo, por favor, me corrija. Fizeram parte, sim, de movimentos revolucionários, até de atos subversivos, e com a volta deles, vindo do exílio, os seus ideais não morreram. Então eles vieram com um formato diferente de prática do comunismo. Dessa vez eles vieram minando as escolas públicas, principalmente as universidades federais. É tanto que até 2018 as ditas universidades federais eram uma bagunça generalizada, porque o menos importante para eles, os professores que praticavam a ideologia de esquerda, o menos importante era educar. O que eles queriam de fato era minar os ditos jovens para os transformar desde cedo em elementos de esquerda. É tanto que se você conversar com um jovem esquerdista, é vergonhoso a fala deles. Eles adotam muito de narrativa, de retórica, porque é de etc. Muito vaga, a conversa é muito vaga. Aí, quando você aperta eles um pouquinho, eles se perdem, porque eles foram doutrinados pelas ditas escolas públicas exatamente para dar continuidade à prática de socialismo. Então, meu caro seguidor do canal Velho Pardal, agradeço a vocês por estarem aí sempre marcando presença. Hoje o assunto foi diferente, saímos dos nossos inventos para tentar dar a nossa modesta cota de colaboração para o nosso país, porque tenho filhos e netos e seria terrível, ou será terrível, se o comunismo tomar conta do nosso país. Eu não quero isso, nós não queremos isso. Então, se você está indeciso, não esqueça do que dissemos logo no começo da nossa fala. Eu fui esquerdista, com a diferença que não me permiti alienar de forma grosseira e cegueira política. Então, quando percebi, dando uma leve pincelada no que já comentei, quando percebi que a intenção da esquerda era acabar com a estabilidade, família e democracia do nosso país, desistir do partidão. Então não se deixe enganar pelo canto da sereia que Lula vem pregando. Essa conversa mole dele de no meu governo haverá picanha, cerveja, etc. Mentira, ele não tem como. A propósito, vocês sabem por que a esquerda não gosta odeia a privatização das empresas? Porque é através das empresas públicas, das estatais, que eles usam como cofrinho para desviar verbas. Então, na minha modesta opinião, eu não tenho formação colegial para discutir o assunto, mas quanto menos estatais, melhor. Então, a esquerda tem por propósito aumentar as estatais para fazer cabide de emprego.
E isso é péssimo. Isso foi provado nos governos Lula e Dilma, nos 16 anos que estiveram, que o que houve de fato foi desvio de dinheiro público. Inclusive foi comentado ontem no debate que houve um desvio de 900 bilhões, 900 bi, só na Petrobras. Não vamos nem citar outras estatais. Enquanto Lula desviava nosso dinheiro para os seus comparsas socialistas, agonizava a nossa saúde, a nossa educação. Então quem acompanha as informações, o dia a dia do nosso Brasil, sabe que até 2018 o maior índice de reprovação nas escolas, o Enem não nos deixa mentir, foi exatamente no governo deles, porque, como já foi dito, o menos importante para o governo de esquerda é formação do seu povo, porque povo esclarecido não se deixa levar por mentiras. Povo esclarecido enxerga longe, e quem enxerga longe não elege governo de esquerda. E para concluir, vejam o que está acontecendo com Venezuela. Chile está a caminho de ser uma Venezuela. Argentina, que foi um país próspero, o povo foi estúpido, porque a vice-presidente Kirchner, junto com seu esposo, comandaram a Argentina por muito tempo, e mesmo assim o povo votou no Fernandes, tendo ela como vice. Obviamente ela iria repetir o que fez nos governos passados dela e do marido, mas o povo estupidamente elegeu o governo de esquerda. Agora eles estão amargando o desmando do dito governo de esquerda. Não vamos nem falar de Cuba e outros, apenas desses, para que vocês se detenham em como anda esses países regidos pelos governos que Lula defende, e evitem que isso aconteça com o nosso país, porque se vocês elegerem Lula, num curto espaço de tempo seremos uma segunda Venezuela. Bem recentemente eu estava ouvindo um cientista político falando que se Lula voltar ao poder, 2 a 3 anos será um paraíso o Brasil para os menos favorecidos, porque ele vai conquistar as massas, vai dobrar as massas, e nesse ínterim ele vai tentar também subverter as Forças Armadas, ou trazê-las para si. É improvável, mas ele vai tentar. Então, depois que ele dominar as massas e aumentar as estatais, que tem esse direito, aí é quando ele dá mais um passo para o socialismo. Não vamos deixar que isso aconteça. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não fiquem em cima do muro. Votemos num candidato de direita, principalmente porque ele não rouba nem deixa roubar e tem religiosidade. Isso é fundamental para o nosso país. Cordial abraço para todos. Até amanhã com a vitória do Brasil acima de tudo. Deus nos abençoe.